Os 7 anões, quando voltam do trabalho para casa, eles cantam: Eu vou, eu vou, para casa agora eu vou. Por que eles cantam? Porque eles querem se animar, relaxar, porque eles querem confraternizar, porque eles querem estreitar os laços entre si. O canto deles tem uma finalidade? Não, o canto deles tem uma finalidade em si mesmo. Eles cantam para cantar. Aquela situação de voltar para casa produziu o canto deles. A língua, ela existe por ela mesma. Fala-se por falar. Pinta-se um quadro para se pintar. Não tem uma função instrumental ou uma função social. A língua, se a língua tivesse surgido para dar conta de uma necessidade humana, o homem que quer comunicar alguma coisa para o outro, usa a língua para se referir a coisa para alguém. Isso faz a gente perguntar, mas as coisas existem por si sós? Elas existem por si só, independentemente da língua? Antes da língua? As coisas existem, estão só esperando o homem encontrar a palavra que mais adequada a elas para aplicar elas, nomeá-las, né? Nomeá-las para outros homens. Não é assim que acontece. As coisas nascem na língua. O ser das coisas nasce na língua. Isso a gente viu no Exíodo, né? Vimos bastante. A língua é o modo como as coisas aparecem. As musas cantaram o cosmos, e essa é a forma como o cosmos é, a forma como o cosmos aparece. O canto. O poeta, ele é o falante originário. A poesia é a mãe da língua, né? É a primeira língua. O poeta é o falante originário, porque a fala dele dá origem às coisas, né? Então a gente tem que pensar a poesia épica, o canto das musas, não, vamos informar os homens sobre as coisas, vamos instruir os homens, vamos instruir um homem para que ele instrua outros, para que eles saibam como funciona o cosmos, como são os deuses, como são eles mesmos, o que eles devem fazer para viver bem. E eles se instruem uns aos outros, né? Como se elas dissessem coisas com essa finalidade e palavras que se referissem a coisas que existem, independentemente das palavras. Não. O poeta, ele é o primeiro falante. É o primeiro que fala as coisas que são. Porque ele é o primeiro ouvinte. O primeiro ouvinte. O primeiro a ouvir a fala divina. A fala que dá o ser das coisas, né? Essa fala que cria as coisas, faz com que é uma forma como as coisas se manifestam, é a forma como cada coisa que existe se manifesta. É a língua, é a fala divina que se torna a língua do homem. Então,
o homem tem língua para evocar sensações, para evocar a presença do ser. Mais do que ter uma função instrumental, a língua evoca o ser das coisas. A língua, ela evoca essa dimensão mítica, misteriosa, que é a do ser verdadeiro das coisas. Há uma presença da coisa quando se fala o nome dela. Essa presença da coisa é o pressuposto do falar, né? Ou do dizer. A gente vai falar mais sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, nesse vídeo, é que a coisa, ela precisa, ela nasce na fala. Ela pressupõe a fala, ela impulsiona a fala e ela nasce na fala. Ela vem a ser na fala, vem a luz na fala. E aí a sua presença é percebida. Não vai ser percebida se a língua for tomada como ele está falando aquilo e pronto, né? Ele está usando a língua objetivamente. E eu tomo isso como uma informação e tomo outras informações. Então eu tenho uma coletânea de palavras que se referem a coisas. Estou muito bem informado. Não é assim. As palavras, elas trazem uma presença anterior a elas, né? E para além delas. E essa presença, ela é evocada quando ela é falada, e essas coisas vêm assim quando elas são faladas, quando essas coisas são faladas. Uma criança que está aprendendo a falar, como é que se aprende a língua, né? É por tentativas que vêm como supetões, como rompantes primitivos, até rompantes mais e mais elaborados. É como um pintor. O pintor dá o nascimento à imagem, mas ele faz isso por rompantes, né? Vou pintar alguma coisa, ele pinta. Aquilo no início é tosco, mas vai se aprimorando. Mas a cada tentativa da fala de uma criança, a cada tentativa de pintura do pintor, há o prazer. Essa pessoa sente o prazer, porque ela está em contato com o ser verdadeiro da coisa. Ela, mesmo aquilo estando tosco, de certa forma aquilo está ali. De certa forma ela falou. A coisa nasceu. Ela pintou. A coisa se manifestou na pintura. Há o prazer da criação. E ela vem por um rompante. Por quê? Porque é um impulso. A pessoa é impulsionada a falar. Quando uma criança não fala, não adianta você insistir para que ela fale. Quando uma pessoa não faz uma coisa, não adianta você insistir para ela fazer. Na pintura. Isso brota. Isso é um impulso que nasce porque alguma coisa quer nascer
alguma coisa quer se manifestar. Não é que alguma coisa quer se expressar, não é que a pessoa quer expressar alguma coisa pintando ou falando, alguma coisa que existe. Não, nada existe por si só. As coisas existem na pintura, na fala. Nascem no manifestar-se. E as coisas que se manifestam, elas querem se manifestar. E elas impulsionam o homem a manifestá-las. Aí elas passam a existir. Então, é isso, por enquanto. Por que as musas falaram para o Hesíodo? Porque o homem fala? Porque o artista cria? A fala, ela quer ser falada. O ser quer se revelar. E ele se revela na fala. Porque só se revelando, né, é que o ser, é que ocorre o ser, né? Aquilo que nasce na teogonia, ele só é ser quando é revelado, e ele é revelado na fala. Então, o Hesíodo escutou e se entusiasmou, tal como a criança, ela se sente impelida a falar, e quando fala se entusiasma. Esse entusiasmo ocorre porque a fala é criadora, né? Ela é reveladora, ela revela o ser das coisas. A criança, quando está falando, ela não está preocupada se os outros estão entendendo ela. Ela fala. E isso é tudo. A fala não tem uma função de comunicação. Não nesse início. Não a fala original. Não a fala do poeta. Não a fala da musa. O sentido não é comunicativo, de explicar uma coisa para alguém, de dar uma ordem, organizar uma sociedade, uma troca comercial. Não, a fala não tem esse sentido, não tem no início, não tem esse uso, né? A fala, ela é falada por uma necessidade da própria fala. A criança, quando está falando, ela está fazendo um monólogo acompanhado. Ela está fazendo aquilo que o Aquiles falou, aquilo que Aquiles fez, quando se retirou no início da Ilíada, após ter sido desonrado por Agamemnon. Aquiles se retira até o seu navio e chora, recebe a visita da mãe, que o põe para falar. Aquiles fala, não para a mãe entender ou para a mãe ficar sabendo o que aconteceu com ele. A mãe já sabia, mas para que ele próprio, para que as coisas ficassem claras para ele, para que nesse monólogo acompanhado ele soltasse as coisas por meio das palavras, por meio da fala. E soltando as coisas, revelando aquilo que aconteceu, elas ficassem mais claras para ele. Ele entendesse qual foi a desonra que ele sofreu. Tudo o que aconteceu antes da desonra,
o que ele pretende fazer a partir dali. A fala, ela tem essa função, né? Tendo essa função de trazer o ser das coisas, ela deixa as coisas falar, ela deixa as coisas mais claras para quem fala. Você não reparou que quando você quer explicar uma coisa, quando você quer falar uma coisa para alguém, você entende melhor aquilo que você está falando? É porque essa coisa vem à tona quando é falada. E você, quando vai falar uma coisa para alguém, você não vem com uma... Você tenta preparar um discurso, mas você não consegue dizer o discurso, você não consegue preparar o discurso que sai na hora. Na hora é produzido um discurso, é como que por si só, por ele mesmo. A fala produz ela própria. Porque o falante, ele se anima, ele é animado a falar, né? E o discurso, depois que é falado, aí você vê retrospectivamente qual foi o discurso. E as palavras que foram ditas, que ganham sentido, umas em relação às outras naquele discurso. Não se fala palavras, né? Palavras isoladas. As palavras, elas dizem respeito ao discurso que as compõe. Quando se aprende a falar, não se aprende palavras soltas. O que se aprende falar uma oração, né? Surgem as orações, surge o discurso, e as palavras vivem nesse corpo do discurso, né? Assim como no Homero, os heróis são compostos de partes físicas e não físicas. O joelho do Aquiles, os olhos da Helena, os cabelos de Penélope e atributos também não físicos. A astúcia do Aquiles, do Ulisses, a ira do Aquiles, atributos não físicos e físicos que são reunidos não num corpo ou numa alma, porque não tem essas noções no Homero, não para o homem vivo, mas são reunidos no nome de quem possui essas partes, assim como as palavras são reunidas numa oração, num discurso, né? Como naquela frase do Heráclito, que relembrada pelo Heidegger, o um é o todo. O Logos reúne os entes, a totalidade dos entes. A essência de cada ente é ser, fazer parte, estar reunido no Logos, né? Então, assim como o nome Aquiles reúne os atributos, e pode fazer isso porque depois que ele já viveu. Engraçado é que no início da Ilíada e da Odisseia já está o irado Aquiles. É como se já soubesse tudo aquilo que ele viveu. E já se sabe tudo aquilo que ele viveu. Tem uma circularidade. Porque o Aquiles só pode ser o Aquiles desde o início, quando a história é contada, pois já se sabe tudo que ele viveu, já se sabe o destino dele. E
e que foi cumprido, né? Então, as partes que compõem Aquiles agiram ao longo da história dele. O discurso já foi proferido, as palavras foram ditas, então já se sabe qual foi o discurso. Tem uma semelhança aí, né, uma aproximação nesse modo de funcionamento entre as partes organicamente juntas sob um nome, sob um discurso, né, ou uma oração. Então é isso, pessoal.